Se o paciente fizer ali até 3 pontos, agora eu fiquei meio na dúvida aqui. Desculpa, tá? Por ter Não, imagina. apagado. Mas enfim, se ele for de médio risco pela escalinha ali, ele vai ter mais ou menos alguns fatores físicos ou psicossociais, e aí ele vai exigir um manejo que já, além dessas coisas que a gente já falou, já pode exigir uma fisioterapia ali para reduzir esse risco de pior prognóstico. E os pacientes de alto risco, normalmente eles vão ter um alto nível de fatores físicos e psicossociais associados à dor. Então, eles vão se beneficiar ali de uma abordagem física, fisioterapia, às vezes dependendo até um agulhamento seco, né, um manejo não farmacológico, assim, e uma abordagem psicossocial, acaba sendo fundamental, com princípios cognitivos e comportamentais. Opa. Então, outra coisa que a gente vai falar aqui, que a gente sempre tem que pesquisar nos casos de lombalgia, são os red flags de novo, né, os sinais de alarme. Aqui eu deixei os principais sinais de alarme que a gente não pode deixar passar quando for avaliar um caso de lombalgia, tá? Então, em primeiro lugar, sinais ou sintomas sistêmicos. Febre, calafrios, sudorese noturna, paciente em choque, toxêmico, perda de peso inexplicada, temos que investigar. Se o paciente estiver estável, não for uma situação de urgência, a gente tem que avaliar um exame complementar adequado para o caso dele. Déficit neurológico focal, progressivo ou profundo, trauma ou lesão em alta velocidade, dor refratária à analgesia, então aquele paciente que vem com a dor lombar, é medicado, não melhorou, ou melhorou temporariamente, depois voltou, aí subiu a escada da analgesia, subiu, escalonou a analgesia, e não melhorou de jeito nenhum, isso é um grande sinal de alarme, a gente tem que investigar. Dor persistente e refratária por mais de 4 semanas, principalmente em pacientes mais velhos, assim, com fator de risco para câncer, metástase, idade avançada, acima de 70 anos, contusão ou abrasões na coluna, história ou possibilidade de imunossupressão, então pessoas em quimioterapia, pessoas em uso de imunobiológicos que ficam imunodeprimidas, pessoas vivendo com HIV ou AIDS, pessoas com uso de drogas injetáveis, história de câncer, que nem eu já falei, e incontinência ou retenção urinária associada ao quadro. Isso é um grande sinal de alarme também. Aqui eu deixei uns yellow flags, que não são exatamente sinais de alarme para urgência ou emergência ou gravidade, mas são sinais de alarme para o risco de cronificação da dor, mesmo a questão lá da cefaleia, tá? Às vezes é uma dor lombar aguda e, dependendo de como ela for, tem um alto risco ali de cronificar e de ficar recorrendo. Quais são os yellow flags que a gente tem que pesquisar para o risco de cronificação da dor? Pensamento catastrófico sobre a dor, então o paciente preocupadíssimo, achando que é alguma coisa muito grave, que está acabando com a vida dele, então isso é um grande sinal de alarme para cronificação. Presença de sintomas que não têm relação anatômica ou fisiológica com a lombalgia, então sintomas nada a ver, mas que ele associa ali. Elevado comprometimento funcional basal, então é aquele paciente que já não está conseguindo trabalhar, está perdendo a funcionalidade dele por conta dessa dor. Baixo estado geral de saúde, então por algum motivo ele já tem alguma comorbidade, já tem uma funcionalidade um pouquinho mais baixa também, tem mais risco. E principalmente transtornos mentais ou situações ali psicossociais e emocionais, principalmente depressão, ansiedade ou pessimismo diante da vida. O exame físico. Quando a gente for fazer o exame físico da lombalgia, a gente tem que pensar nos objetivos que a gente tem e por que a gente está examinando cada coisa ali. Então, vamos lembrar: identificar com precisão o local da dor e se há uma possível irradiação dessa dor, identificar se tem algum sinal sistêmico, febre, toxemia, aparência de síndrome consumptiva, identificar se tem sinais neurológicos focais, então fraqueza muscular localizada, alterações de reflexos, alteração de sensibilidade, identificar possíveis causas de dor referida, então avaliar abdômen, avaliar flanco, avaliar... Esqueci o nome, mas é aquele local do Jordano lá. Identificar sinais de trauma,
principalmente se tiver história de trauma recente, né? Alterações anatômicas, ou morfológicas ali, alterações da marcha, então claudicação, algum tipo de deformidade. Então, a gente tem que focar na questão do exame físico, o que a gente está procurando. Inspeção, o que é importante a gente ver? Tem alteração na marcha? Tá mancando? Tá com alguma simetria, alguma coisa diferente? Na coluna, tem algum abaulamento? Tem algum desnível? Tem algum sinal de trauma? Alguma equimose, alguma coisa assim? A gente vai sempre pedir para o paciente tirar a blusa, né? Ficar de costas para a gente e abaixar lá, tocando nos pés, para a gente ver a capacidade de flexão do dorso, para ver se ele tem alguma limitação de funcionalidade. E se tem algum desnível ali também que possa indicar uma escoliose, uma coisa assim. E é muito importante também a gente palpar ali os processos espinhosos, as apófises das vértebras e a região onde tem a dor. Então, a gente palpa ali e vê essa dor que ele tem piora quando eu palpo aqui ou não? Ah, ela piora quando eu palpo o osso aqui ou quando eu tô palpando a musculatura paravertebral aqui? Importante a gente avaliar. Os testes para quando a gente suspeita de radiação, geralmente essa suspeita já vem lá da anamnese, né? Então, a gente tem o teste de Laseg, todo mundo já deve conhecer, já deve ter feito, que é aquele teste de elevação da perna reta, e ele tem o resultado positivo quando houver dor na perna, chegando abaixo do joelho, quando ela estiver elevada ali, idealmente entre 30 e 60 graus. Então, ela tem que estar mais ou menos nesse ângulo aqui, 30 e 60 graus, e é uma dor que não pode ficar só na coluna, ela tem que correr para a perna e ela tem que passar do joelho. Aí sim é um Laseg positivo. Fazer a dorsiflexão do pé, então, enquanto a gente está com a perna estendida e elevada nesse ângulo, se a gente empurrar o pé para cima, assim, no sentido de aumentar a distensão do nervo isquiático ali, normalmente aumenta a sensibilidade do teste, faz a dor piorar. Se flexionar o joelho ainda elevado também, normalmente ele tende a aliviar a dor. E o teste positivo, teste de Laseg positivo, ele indica o quê? Ele indica que tá tendo alguma compressão ou algum estiramento do nervo ciático ali, ou das raízes espinais associadas, que pode acontecer uma possibilidade, por exemplo, numa hérnia de disco. Aí tem o teste de elevação da perna oposta, que é basicamente o Laseg ao contrário. Como que é, então? Digamos que o paciente tem a dor lombar e a dor irradia para a direita. Então, a gente vai deixar a perna direita deitadinha e a gente vai elevar a esquerda. Se ele tiver dor na perna direita, que é o membro sintomático, quando a gente eleva à esquerda, ele é um teste positivo, teste de elevação da perna oposta positivo, tá? Também ali indica radiculopatia. Outros testes importantes para lombalgia. Então, o teste de Patrick ou Faber, basicamente a gente coloca o malelo lateral de um pé sobre a patela do outro joelho, e aí a gente faz a rotação externa do quadril e faz uma leve pressão no joelho para baixo, segurando o quadril do outro lado para não rotacionar. Se o paciente tiver dor lá na região sacral mesmo, positivamente é um sinal para algum acometimento ali da articulação sacroiliaca. Então, basicamente, uma sacroileite, que pode ser inflamatória, pode ser pós-traumática, pode acontecer na espondilite anquilosante, aí é uma coisa que a gente tem que investigar daqui para frente. E o teste de Schober, que a gente vai fazer quando o paciente for fazer aquele movimento de ficar em pé, com as costas despidas, né? E esticar a coluna para alcançar com os dedos lá nos pés. Então, a gente vai marcar ali a nível de L5-S1, que é bem na linha da espinha ilíaca posterior, a gente vai marcar um pontinho, e a gente vai marcar com o paciente ainda ereto, em pé, retinho, um pontinho 10 centímetros acima dele. E aí, quando o paciente fizer essa flexão ventral e alcançar o dedo da mão lá no pé, a gente vai avaliar o quanto essa medida entre os dois pontos aumentou. O normal é que ela tem que aumentar pelo menos ali 15 centímetros. Se aumentar menos que 5 centímetros, indica uma limitação funcional importante. Esse teste ele não é diagnóstico para nenhuma patologia específica, ele é mais para limitação de funcionalidade, tá?
Outras partes muito importantes do exame físico, avaliação motora e avaliação sensitiva, tá? Então, avaliação motora, o que a gente vai avaliar? A gente pode basicamente resumir em 3 testezinhos aqui. Teste de levantar da cadeira com uma perna. Normalmente, ele testa a força do quadríceps, tá? Que avalia ali se pode ter alguma lesão ou compressão de L3, L4. Então, se o paciente não conseguir, teste positivo, provavelmente tem alguma coisa acontecendo com L3, L4. Reflexo de Aquileu. Então, o reflexo de Aquileu diminuído sugere que pode ter alguma alteração envolvendo a raiz de S1 ali, e o teste da dorsiflexão do tornozelo e do hálux contra a resistência, tá? Então, a gente vai sentar o paciente com o pé suspenso, vai pedir para ele dorsifletir o pé para cima, enquanto a gente vai fazer pressão para baixo. Se não tiver força, se a força estiver reduzida, tanto do pé quanto do hálux ali, que vai fazer o mesmo movimento, pode ter algum acometimento ali de L5. Sensibilidade. Então, basicamente, os principais pontos de sensibilidade que a gente tem que avaliar. Região perineal, tá? Então, avaliar ali se tem anestesia em cela. Desculpa. E aí a gente pode pegar, por exemplo, um palitinho ali, quebrar um palitinho e testar com bem a pontinha dele ali, e principalmente avaliar a simetria. Então, comparar um lado com o outro, tá? Então, vamos pegar lá a região do períneo, encostar o palitinho de um lado, encostar do outro e ver se a sensibilidade está igual e se ele sente, né? Anestesia em cela, que é a perda da sensibilidade nessa região do períneo, é indicativo de lesão afetando aquelas raízes sacrais, que são as raízes da caudequina, tá? Que fazem aquela síndrome da caudequina. Face medial da perna. Então, avaliar ali na região tibial medial ali, se tem alguma alteração de sensibilidade de um lado para o outro, sempre comparando, investigando ali na raiz de L4. Dorso do pé, sensibilidade do dorso de um pé no dorso do outro, a gente vai estar avaliando L5, e o maléolo lateral do pé, a gente vai estar avaliando L1. Quando não realizar exames de imagem nos casos de lombalgia? Geralmente, na grande maioria das lombalgias, não é necessário fazer exame de imagem, tá? Principalmente ali, se houver um exame prévio de imagem que não tinha nenhuma alteração, e apesar da lombalgia ser recorrente, não houve nenhuma mudança no padrão da dor e do quadro ali, nenhum sinal de alarme, nada disso. Na maioria das lombalgias, isso aqui são curiosidades para a gente pensar no porquê não sair pedindo exames para todo mundo, né? Na maioria das lombalgias inespecíficas, que são aquelas que não têm uma causa etiológica definida, não há um achado radiológico que justifique a dor. Por outro lado, grande parte de pessoas assintomáticas vão ter algum nível de alteração radiográfica na coluna. Até 80% ali podem ter algum abalamentozinho e até 56% podem ter algum estreitamento discal. E quando que a gente tem que pensar que a gente precisa sim realizar exames de imagem? Depende. Vamos pensar que será que eu preciso realizar um exame de imagem agora, uma situação mais de urgência ou emergência? Quando que eu vou precisar disso? Quando eu estiver suspeitando de infecção, então, sinais sistêmicos ali de infecção, aí, às vezes, uma ressonância, tomo de coluna, dependendo das possibilidades aí, suspeita de síndrome da caudequina, déficit neurológico severo e alto risco de câncer. Daí já dá para pedir um raio-x, que normalmente, se tiver lesão osteolítica, alguma coisa já vai aparecer, e provas inflamatórias. Quando não for uma coisa mais urgência, assim, mais emergencial, digamos que seja uma lombalgia, veio, a gente tratou, fez um teste terapêutico, no momento não tinha nenhum sinal de alarme, não melhorou, mas, de repente, é um paciente ali que tem um risco médio de ter câncer, ou bateu os critérios ali para uma suspeita de espondilite anquilosante, ou pode ter um risco de compressão por fratura vertebral, tem uma história de osteoporose, tem sinais ou sintomas de radiculopatia ou de estenose espinhal, né? Aí a gente tem que avaliar, pedir um raio-x, provas inflamatórias ali, principalmente uma ressonância da coluna. Mas aí é já mais atenção secundária, né? Exames laboratoriais. A maioria dos pacientes com lombalgia também não precisa realizar exames laboratoriais. Quem geralmente vai precisar? Geralmente pacientes idosos, com sintomas constitucionais
ou falha terapêutica. Então, eles não estão respondendo a tratamento nenhum. Normalmente, o que a gente precisa pedir? Hemograma, avaliar a inflamação, neoplasia, provas inflamatórias, mesma coisa. Cálcio sérico e fosfatase alcalina, então avaliar doença óssea difusa, até metástase ali, óssea, coisas assim. Eletroforese de proteínas, pensando ali num possível mieloma múltiplo. PSA, pensando também em uma possível metástase por câncer de próstata em homens. Análise de urina, avaliar doença renal. E sangue oculto das fezes, avaliar possível perda de sangue, possível risco de algum tumor gastrointestinal ou úlcera, alguma coisa assim. O tratamento. Mais uma vez, a gente tem que dar bastante atenção aqui para o tratamento não farmacológico. Porque se a gente focar também só na farmacologia, a chance de uma lombalgia inespecífica cronificar é muito grande, tá? Ainda mais que ela é tão relacionada, assim, a fatores emocionais e psicossociais. Então, basicamente, a gente vai ter essas 3 classes de dor lombar para a gente decidir como que a gente vai manejar em relação ao tratamento não farmacológico. Então, dor lombar aguda sem radiculopatia, sem sinais de alarme, nada. O que a gente vai orientar? Mudanças do estilo de vida, atividade física de preferência sem sobrecarga da coluna, se já tiver tanto dor, né? Então, caminhada, pilates, hidroginástica. Pode orientar repouso relativo, mas por no máximo estourando ali 3 dias. Ficar fazendo repouso por mais de 3 dias tende a ter um risco maior de cronificar a dor também. Mais uma vez, comunicação, tá? Explicar para o paciente que não teve nenhum sinal de alarme, que a gente examinou tudo certinho, que aparentemente é uma coisa benigna e que a gente vai acompanhar e que, no geral, é uma dor que demora um pouquinho mesmo para melhorar 100%. Normalmente pode levar até um mês ali para ela melhorar 100%. Então, às vezes, precisa ter um pouquinho de paciência e precisa ter esses outros cuidados não farmacológicos para que a dor vá melhorando. Massagem, aplicação de calor local. Eu esqueci de colocar aqui, mas agulhamento a seco, se tiver uma questão de ponto gatilho, de dor miofascial ali, muito importante também, ou mesmo aquelas pomadinhas de anti-inflamatório, né? E abordagem multiprofissional, então fisioterapia, psicologia, enfermagem, dependendo de cada caso, né? Se for uma dor lombar já crônica, mas sem radiculopatia, tem que fazer tudo isso também. Normalmente a fisioterapia já entra como um fator benéfico aqui. Treinamento de exercício de controle motor, que normalmente já são feitos lá na fisio também, e terapia cognitivo-comportamental. Dor crônica, terapia cognitivo-comportamental faz muita diferença. Dor lombar com radiculopatia, exercícios, basicamente, fisioterapia e acompanhamento, se não for aqueles casos que vão requerer tratamento cirúrgico, né? Mas os que requerem são a minoria também. Tratamento farmacológico. Aqui eu deixei bem básico, assim, só para a gente relembrar mesmo. Então, uma dor lombar aguda sem radiculopatia, anti-inflamatório é o que mais tem evidência de funcionar para dor lombar, tá? Sempre tendo cuidado aí com a individualidade de cada paciente, cuidar com dose, cuidar com tempo de uso e individualizando o tratamento de acordo com os riscos e benefícios ali de cada caso. Normalmente, numa dor lombar aguda sem radiculopatia, um anti-inflamatório com relaxante muscular e um analgésico simples ali tende a funcionar super bem. Segundo as últimas evidências lá, o paracetamol não parece, pelo menos sozinho, né, ter muito efeito. Então, só paracetamol isolado, sem o anti-inflamatório, não tende a melhorar, tá? Na dor lombar crônica, sem radiculopatia, também anti-inflamatório, com todos os cuidados que a gente tem que ter com eles, né? Tramadol, outros opioides ali, dependendo da situação. Avaliar uma duloxetina, principalmente se tiver uma questão emocional ali envolvida, vai ajudar. E em relação a outros antidepressivos, em relação especificamente à dor lombar crônica, não tem evidência de efeito específico. Mas, na medicina, nada é 100%, né? Então, a gente vai se adaptando. E dor lombar com radiculopatia, normalmente também melhora com anti-inflamatório.
corticoides sistêmicos benzodiazepínicos não tem evidência de ter algum efeito benéfico. Só relembrando basicamente as doses que a gente pode usar, tá? O ibuprofeno, se for uma dor mais chatinha ali, dá para usar 600 miligramas até de 6 em 6 horas, idealmente de 8 em 8 horas, sendo uma dose máxima para dor aguda de 3.200 miligramas por dia e para dor crônica de 2.400 miligramas por dia. Naproxeno e meloxicam são mais fora da nossa realidade do SUS, né? Mas tem pacientes que acabam tendo acesso. Então, o naproxeno, 250 a 500 miligramas de 12 em 12 horas. Para dor aguda, uma dose um pouquinho maior, máxima por dia, né? E para dor crônica, no máximo ali 1.000 miligramas por dia. O naproxeno, ele tende a ser melhor para pacientes com dor crônica ou aguda e inflamação que não tenham comorbidades ou outros riscos relevantes. Tanto ele quanto o ibuprofeno, eles não são seletivos, tá? O meloxicam, 15 miligramas uma vez ao dia, parcialmente seletivo ali, e ele tem um efeito um pouquinho mais duradouro. Então, ele tende a ser um pouquinho melhor para quem puder usar. Outras opções complementares aí, relaxantes musculares, então ciclobenzaprina, carisoprodol. Esse também é mais daqueles remédios de marca, assim, agora eu não vou lembrar o nome da marca, mas é aqueles que vêm várias associações de substâncias. Codeína, tramadol, se for o caso, né? E dos antidepressivos, o que mais tem evidência é a duloxetina, mas a gente vai adaptando conforme a nossa realidade. Voltando para os casos, então. Alguém quer falar alguma coisa que notou nesse caso? Que anotou, na verdade? Em relação à anamnese, exame físico, sinal de alarme? Não, tá bom. Então, relembrando, eu grifei aqui as coisas mais importantes para a gente prestar atenção na história aqui. Então, é uma dor lombar, lá no meio das costas, começou faz 10 dias, desde que ela fez uma corrida. Ela é uma paciente que já costumava fazer corridas, mas naquele dia ela fez uma corrida um pouco mais longa e depois de ter nadado. Então, ela fez um exercício além do que ela já estava habituada. Ela descreveu a dor como uma dor contínua, piora quando ficava muito tempo deitada, mas melhorava quando sentava. Tinha alguns estalos na parte de trás da perna. No exame físico não tinha nenhuma alteração, nenhum sinal de alarme. E aí, qual é o provável diagnóstico? É uma lombalgia aguda, ela tem menos de 12 dias, pelo que eu me lembro ali isso foi dito ali lá bem no comecinho. Agora eu fiquei na dúvida se era 12 ou se era 14 dias, mas de qualquer forma ela é aguda e aparentemente musculoesquelética. Não tinha nenhum sinal de alarme ali no exame físico. Eu ficaria um pouco mais preocupada pela idade, né? Ela tinha 52 anos, e ali a gente põe um ponto de corte de nova lombalgia para a partir de 55 anos. Sim, então, eu gostaria de perguntar se ela já teve isso outras vezes, ou se é a primeira vez na vida dela que está tendo dor nas costas. Ela já teve, mas bem esporádico. Mas assim, já teve, não entrou no caso como sinal de alarme para o caso dela, tá? E como que você manejaria, Nath? Na palpação, tem algum ponto gatilho? Ponto gatilho, não. Então, manejaria com analgésico e ali ela esse estalo na perna, dá para considerar não dá para considerar uma radiculopatia, né? Por exemplo, um LASEG negativo. Tudo negativo. Ao exame físico da perna não dá para perceber nada. Tá, ótimo. Então, um analgésico simples e no máximo ali um anti-inflamatório por 3 a 5 dias. E, assim, eu acho que eu seguraria o relaxante muscular por enquanto. Top.
Beleza. Esse estalo na perna é um daqueles sintomas que às vezes não tem nada a ver, sabe? Aleatórios, assim, que vem junto no combo. Mas é isso aí. Então, lombalgia inespecífica, aparentemente sem nenhuma causa etiológica, né? A princípio, no caso dela lá, não tinha nenhum sinal de alarme. Lembrar sempre de tranquilizar o paciente, falar que você examinou, que você não achou nenhum sinal de alarme, que não parece ter feito nenhuma lesão na coluna, nenhuma doença orgânica, que vai orientar ali o repouso por no mínimo 3 dias, porque senão tem risco da dor virar um ciclo de dor ali, medidas não farmacológicas e analgesia padrão com anti-inflamatório. É isso aí. Agora, este casinho aqui. Eu vou colocar o que eu grifei. Então, masculino, 21 anos, rígido, queixa-se de dor lombar no lado direito das costas há 2 dias, desde que levantou um objeto muito pesado no trabalho e sentiu um estalo forte na coluna. Relata que a dor se espalha para a perna direita. Ele refere ter feito uso de dipirona e ibuprofeno nos últimos 2 dias ali, sem melhora. Não se queixou ativamente de nenhum outro sintoma. E aí? Esse tem um punhado de sinal de alarme, principalmente a questão ali para a gente pensar numa possível fratura ali por causa no momento que ele refere, ele é um trauma, né? E ele não está tendo melhora ali com a primeira linha de tratamento que ele fez por conta, que seria analgésico com anti-inflamatório, e esse tem radiculopatia. Então, esse aí eu mandaria fazer um exame de imagem. Uhum, beleza. Então, um diagnóstico inicial, assim, que você colocaria na análise lá? Eu coloquei aqui, por exemplo, uma lombalgia aguda a esclarecer, que é a primeira mais genérico, assim, até a gente investigar melhor. Então, você já falou alguns sinais de alarme da história dele, né? Então, uma história de trauma, uma dor refratária, pouco responsiva ao tratamento de primeira linha. Como manejar esse caso? Coloquei aqui questões importantes no caso dele. Investigar outros sinais de alarme, tá? Você viu um sinal de alarme na lombalgia? Volta e dá uma olhada nos outros. Evacuação e diurese normais? Isso aqui, no caso, ainda não foi perguntado para ele, tá? Estou falando que a gente deveria fazer. Déficit neurológico, motor ou sensitivo? Foi feito teste de LASEG? Tem radiculopatia? O LASEG dele lá deu positivo, né? Então, aqui descrevendo um pouquinho do exame físico dele, LASEG positivo à direita, força motora e sensibilidade normais nos membros inferiores. Ali na emergência mesmo, ou na unidade, o paciente foi medicado com dipirona, tramadol, cetoprofeno e dexametasona, tudo de uma vez endovenoso lá, porque estava com uma dor muito forte. Melhorou parcialmente e aí foi mandado para casa com orientações. O que aconteceu? No dia seguinte, esse paciente voltou para a gente, falando que a dor voltou a piorar. Na verdade, nem chegou a melhorar, melhorou só parcialmente, mas voltou a piorar muito e tá piorando, mesmo com a medicação. E aí ele trouxe uma outra queixa dessa vez. Diz que desde o dia anterior ele não tá mais conseguindo urinar. Não trouxe nenhuma outra queixa. E ele falou que ele ficou preocupado e fez um raio-x de coluna lombosacra por conta numa clínica particular e trouxe pra gente dar uma olhada. E esse é o raio-x dele. O que vocês estão vendo aí na coluna? Esse raio-x é dele mesmo? Com 21 anos? É. Uhum. Nossa, parece de uma pessoa muito mais velha, ou é impressão minha? É dele mesmo. Na verdade, a pessoa desse raio-x tem 19 anos, tá? Mas o indivíduo aqui da história é 21. Quem quer falar aí? Gerson, ZR2. Dani. Se ninguém falar, eu não vou passar para frente. Samuel, Vitória. É só café com leite, Ju? É. Hã?
É a Bárbara falando. Café com leite? Eu posso contar? Posso falar o que eu tô vendo? Por favor. Tô achando bem distendido, né? Esse abdômen, esse intestino aí tá bem grandão. Uhum. Estranho isso. É, Sim, o intestino tá completamente distendido, tá estranho, mas a doutora já tinha falado para focar na coluna, daí eu ignorei. eu não falei pra Às vezes pode ser o tramadol, né? Dá uma constipada. O que eu quis dizer é o seguinte, esse é um raio-x de coluna, ele não é um raio-x de abdômen, tá? Tanto que não dá pra ver totalmente o abdômen, né? Sim, Dá pra ver parcialmente, mas uma coisa no abdômen nos chama atenção aqui, né? O que sim. a Vi tava falando, Vi? A Vicky falou que pode ser constipação do tramadol, mas ele Uhum. tomou uma dose e foi de Constipação. ontem para hoje, então eu acho que de ontem para hoje não seria suficiente para fazer tudo isso. Pelos novos sintomas, eu acredito que ele esteja fazendo aquela que a doutora Ju falou no começo, que era mais rara, que era com a associação de retenção com anestesia em cela, que eu não sei como é que está o exame dele no segundo dia, que pode ser que tenha, pode ser que não tenha também, mas só o fato de estar com retenção urinária já acende mais um alarme. Uhum. Eu acho que era compressão de caldequina. Síndrome da caldequina, isso mesmo. Então, qual é o provável diagnóstico aqui? Sendo mais genérica ali, uma lombalgia aguda com sinais de alarme, provavelmente uma síndrome da caldequina. Por quê? Dor refratária, analgesia otimizada, possível retenção urinária e sinais de obstrução intestinal. Se a gente for olhar bem, aqui já tem... Oi! Aqui já tem aquele sinal até do... Acho que é o grão de café, sei lá o quê. Acho que foi isso que a Bárbara tentou falar, talvez? Hoje não, Ah, tá. mas tem o sinal do grande café aí. Que é a de alerta para obstrução intestinal, né? Então, o que seria importante a gente ter avaliado nesse caso que, de repente, ali não foi visto? Sensibilidade no períneo, né? A gente não testou ali, não foi testado. A gente não questionou sobre hábito intestinal, e não foi uma informação que ele trouxe espontaneamente para a gente. E uma coisa interessante que também poderia ter identificado esse caso precocemente seria avaliar o tônus do esfíncter anal, que também estaria diminuído, tá? Então, uma leve discussão sobre esse caso. Era um paciente... Gente, isso é um caso real, tá? É um paciente jovem, rígido. Eu coloquei aqui 21 anos, mas ele tinha 19. Uma história de um possível trauma inespecífico ali na coluna, aparentemente leve a moderado. Uma dor lombar aguda, refratária à analgesia, que evoluiu com sinais de retenção urinária e obstrução intestinal. Isso foi uma hipótese que a gente levantou, a caldequina, mas a gente não sabe qual foi o desfecho, qual foi o diagnóstico final desse caso, tá? Ju, você volta lá no raio-x? Sim, Eu sabia que eu já tinha visto esse raio-x antes, é aquele lá. é aquele lá. Ah, tá. Mas então no raio-x não dá pra fazer nada na coluna. Assim, não, na coluna não tem nada. Eu também vendo esse obrigada. intestino, ninguém nem consegue ver a coluna, né? Realmente, não dá. Eu tava parada aqui, fosforilando em cima da imagem da coluna. Então, assim, eu tava falando, eu sou a doutora Bárbara, eu trabalho na unidade de Martinópolis com a doutora Juliana e com a doutora Ana Micali. Esse caso, a doutora Juliana mostrou pra gente, e a primeira coisa que você vê nesse raio-x, claro, eu acredito que todo mundo olhou e viu um baita intestino grande e distendido, só que a gente tava aqui imerso no caso da lombalgia. Mas, que nem a doutora Juliana falou, esse foi um caso real, e esse menino foi procurar atendimento médico por conta dessa lombalgia mecânica ou por conta dessa síndrome da calcequina, a gente não sabe. Só que quando a gente está vendo um paciente, a gente está vendo ele como um todo, né? E esse caso tocou muito a gente. Ele não foi nosso paciente, mas chegou aos nossos ouvidos, né? Ele foi parar num serviço de emergência, fizeram esse raio-x e ficaram focando só na lombalgia do paciente. Só que esse sinal aí, do grão de café, é um sinal patognomônico, né? De volvo gástrico. De volvo gástrico, não, de volvo, né? Então, ele tinha uma emergência cirúrgica ali. E esse paciente não teve um desfecho agradável, né? Ele saiu do serviço de emergência
com analgesia e foi para casa. E, infelizmente, ele veio a óbito por conta dessa emergência cirúrgica que foi totalmente ignorada, né? Então, assim, talvez ele tinha um caso atípico ali, a gente não sabe, a gente realmente não sabe. Às vezes ele estava com essa dor irradiada para lombar, né? Às vezes ele, enfim, a gente não tem como saber se realmente foi, né? Isso ou se foi uma síndrome da cauda equina. Mas eu acho que é importante também a gente falar que a gente, como médico da atenção primária, a gente tem que ver sempre tudo, né? Então, ali a coluna lombar estava normal, é uma coluna de um jovem. Mas, meu Deus, olha isso na frente, né? Que por displicência pura ali do pessoal, o paciente teve um desfecho tão triste. Acho que o Glauber levantou a mão. Oi, doutora, só uma curiosidade. Na síndrome da cauda equina, até pela localização, pela topografia, eu vi a descrição, basicamente, dos dermátomos do grupo S, ali, sacral, né? Períneo, etc., até um pouco de glúteo. Mas você tem manifestação em membros inferiores, ou isso é mais raro? Pode ter, mas as principais ali são as sacrais, que é abaixo abaixo de S1, de S2 para frente, que daí é mais períneo mesmo, não pega tanto parte de membros inferiores. Deixa eu voltar lá na imagem para confirmar. Aqui. Ó, aqui, membros inferiores é mais L1, L2 até S1. S2, S3, S4, S5 é mais região perineal mesmo e visceral ali. Por isso que faz a retenção urinária, por isso que faz a obstrução intestinal. Parou de funcionar. O intestino parou de funcionar. Eu perguntei por causa dessas linhas do S2 e do S1, que elas descem, né? E aí Ah, sim, ela pega também. Por isso que eu tinha perguntado se geralmente ele não vem acompanhado, assim, porque eu nunca vi nenhum caso. Pode vir, pode vir. Tanto que ele tinha lá um LASEG positivo, né? Assim, ter ou não ter não descarta. Acho que é mais importante a gente se apegar nesses sinais mais específicos, assim, sabe? Sinal de alarme. Entendi, sim. Mais alguma coisa? Não? Tá. Então, por que a gente quis trazer esse caso para vocês? Porque uma queixa extremamente comum, que às vezes é tão comum que às vezes a gente nem dá tanta importância em pesquisar sinais de alarme, né? E olha a diferença que pode fazer. E a importância que tem. Os sinais de alarme sempre precisam ser pesquisados, porque apesar de 85% ser benigno, aquele 1% que a gente pegaria ali um sinal de alarme poderia mudar o desfecho de um caso, tá? Então, basicamente é isso, gente. E é isso. Ju, solo foi excelente. Muito obrigada. Eu gostaria que você, por favor, nos mandasse os slides, não só para os residentes, mas também lá para o pessoal, no grupo dos médicos do município, tá? Aquele teu fluxograma ali da cefaleia é excelente para a gente ter ali, né, para uma consulta rápida, né, para não esquecer nenhum sinal de alarme, tá? Parabéns mais uma vez. Consigo já visualizar a Ju dando aulas na faculdade. É uma professora já nos convenceu de que vai ser uma professora nata. Jamais. Então tá bom. Gente, muito obrigada. Muito obrigada aí pela participação de todos. Nós ficamos por aqui. E nos vemos terça. Terça que vem é você de novo, Ju, que vai dar aula? Quem que é? Não sei. Acho que é o Samuel. Ah, é o Gerson. O Gerson vai falar sobre vertigem. Qual que é o tema, Gerson? Vertigem e acho que nódulos tireoidianos. Tá, então vamos fazer uma aula mais curta sobre vertigem, se conseguir trazer um fluxograma, que nem a Ju fez, e depois uma aula mais longa sobre nódulos tireoidianos, principalmente quando vai para a biópsia, tá bom? Que é uma coisa que a gente vê bastante, assim, né? Devolutiva
pacientes devolvidos porque não tem indicação de biópsia de nódulo tireoidiano, tá bom? Certo, gente? Muito obrigada, boa noite para todos e um bom descanso. Ju, Tchau, boa noite. Obrigada. obrigada, beijo. Tchau, Beijo. Boa noite, tchau.